Pessoal, meu nome é Cíntia, eu faço parte do Residência Pedagógica, sou estudante de biologia. Eu vou ministrar a aula sobre fungos e suas doenças. Quando a gente pensa em fungo, normalmente vem à nossa cabeça micose, alguns fungos que são utilizados para alimentação, como por exemplo o champignon, também aquele mofo que dá na nossa parede, né, quando chove muito. E enfim, assim, são coisas bem diferentes, né, umas das outras. Mas todas são fungos, que são esses organismos que fazem parte do reino fungi. E agora falando sobre as suas características do reino fungi. Eles possuem células eucariontes, ou seja, são células que são bem complexas, são bem semelhantes a nossas. Tem o núcleo, tem o citoplasma, tem a mitocôndria, e é bem organizadinho ali. Uma outra característica do reino fungi é a parede celular formada por quitina. Essa quitina, na foto, eu coloquei um quadradinho vermelho. Essa quitina, ela serve como se fosse uma armadura para a célula do fungo. E por muito tempo, achava que os fungos eram plantas, porque eles possuem parede celular. Mas eles não possuem clorofila, não realizam fotossíntese. Outra característica deles é que eles podem ser unicelular, como por exemplo essa foto que eu botei na esquerda, cada bolinha ali é uma célula, ou eles podem ser pluricelulares, como é o exemplo desse cogumelo na direita. E eles são heterotróficos por absorção. O que isso significa? Que eles não produzem seu próprio alimento. Eles precisam buscar seu alimento em outras coisas. Então, sempre quando tivesse uma matéria orgânica, algum lugar, algum ambiente quente e úmido, vai ser propício pro fungo estar ali e se alimentar dessa matéria orgânica. Já a morfologia dele. Eles são formados por hifas. Hifas são essa partezinha, deixa eu colocar o apontador. São cada filamento aqui amarelo nessa imagem. E o conjunto de todos esses filamentos formam o micélio. E quando esse micélio ele tá aqui para fora, ou seja, aqui tá o solo e tá visível. Essa parte aqui se chama corpo de frutificação, que é nela que ocorre a reprodução. Mas também pode ter mais micélio aqui dentro da terra, né, subterrâneo. Agora, sobre a reprodução deles, como eu disse, vai acontecer no corpo de frutificação, né? E nesse corpo de frutificação vai ter esse esporângio, vou colocar novamente o apontador, vai ter esse esporângio, e cada esporângio vai formar esporos. E esses esporos são células bem pequenininhas, que vão ser dispersadas pelo ar, né? Já que o fungo ele é fixo, ele não vai se movimentar. E quando esse esporo chegar em um ambiente que é úmido e quente e cheio de matéria orgânica, ele vai se desenvolver de maneira eficiente, porque é o ambiente que o fungo gosta, digamos assim. Agora a importância deles. A gente está falando que causa mofo, que causa micose,
e outras doenças, mas eles são muito importantes, porque junto com as bactérias, eles são ótimos decompositores no nosso ambiente. Imagina se nada entrasse nesse estado de decomposição, a gente ia viver em um ambiente cheio de folha de árvore, que se decompõe, de frutos, de corpos de animais, e as bactérias e os fungos cumprem esse papel de decompor eles. Eles também são muito importantes na alimentação. Aqui na cultura brasileira, onde a gente mora, nem tanto, né? Mas é claro que existem pessoas que se alimentam de cogumelo e também a gente encontra em supermercado. O exemplo desse cogumelo da direita que eu coloquei, ele é comestível. E também queijos. Por exemplo, esse queijo aí, ele tem fungo na composição. Mas na França, por exemplo, lá eles têm mais um costume de comer esses alimentos assim. Eles também são fermentadores e são ótimos para fazer cerveja, vinho, pães, massa de pizza. E a gente compra o fermento biológico. A gente acha em padaria, supermercado. E esse fermento biológico a gente usa na massa e nada mais é do que fungo. E esse fungo ali, a gente mistura com os outros ingredientes e o fungo ele vai liberar gás carbônico, ou seja, vai fazer ali a massa crescer, ficar bem bonita. E enquanto ele libera o gás carbônico, ele vai se alimentar ali da matéria orgânica. E não faz nenhum mal pra gente, né? Muito pelo contrário. E também tem importância de que o primeiro antibiótico que foi descoberto foi a penicilina, que é feita de fungos. E ela foi muito importante na Segunda Guerra Mundial, né, que salvou muitas vidas nesse período. E eles também fazem associação mutualística. Esse exemplo é o líquen, é uma associação mutualística com algas. Normalmente a gente vê isso em árvores e, sei lá, pode pensar que é alguma doença, que é sujeira, mas não é. Nada mais é do que líquen, que é uma associação de fungos e algas. E ambos ali, né, tanto o fungo quanto a alga, não estão sendo prejudicados. Um assim beneficia o outro. E esse líquen, ele serve como um bioindicador. Quando que a gente vê líquen em árvore, quer dizer que pode ser que aquele ambiente ali é um ambiente com ar mais limpo, que não tem tanta poluição. Outra associação mutualística que os fungos fazem são com as raízes das plantas. Deixa eu colocar o apontador novamente. Esses parecendo algodãozinhos assim brancos, esses são os fungos, né? Junto aqui com as raízes das plantas. E um está beneficiando o outro. O fungo está ajudando a planta a absorver os nutrientes ali do solo e também a planta consegue doar, digamos assim, alguns nutrientes para o fungo. Ou seja, um está beneficiando o outro e não está havendo prejudicação. Agora a gente vai falar da parte de doenças. Os fungos, eles podem causar na gente a micose, né, que eu acho que é uma doença mais conhecida, que é uma infecção na pele, que fica vermelhinho assim e pode ter coceira. E também caspa, né, que tem pode ser chamado de caspa ou dermatofitose, que é o fungo, ele fica ali no nosso cabelo, no nosso couro cabeludo. Normalmente, sei lá, se a gente lavar o cabelo e prender ele, aí ele vai ficar abafado, aí pode até dar cheiro ruim e também digamos assim, um ambiente bem propício a dar fungo. E o fungo, ele fica se alimentando da queratina da nossa pele. Mas, também, esse mesmo fungo, ele também pode causar essa dermatofitose
no nosso corpo, né? Que é um exemplo aí da foto na direita. Também a candidíase, que é bem encontrada, enfim, no intestino e também na genitália feminina. Nós, mulheres, nós já temos eles. Eles fazem parte da microbiota, fazem bem para nossa saúde ali, nos protegem. Mas quando acontece algum desequilíbrio hormonal ou alguma outra coisa, e o candidíase, ele aumenta a sua população ali, né, de fungos nessa região, aí pode causar uma infecção, que é a candidíase. Agora, tudo que a gente viu, a gente vai dar uma treinada. Eu preparei algumas questões. A primeira. Alguns exemplos de fungos são bactérias e protozoários, não. Cogumelos e mofos, sim, né? Eu falei atrás que cogumelos, existem os cogumelos que são comestíveis e outros que não. Então não quer dizer que se a gente ver algum cogumelo na rua a gente pode pegar e se alimentar. Não, porque pode ser tóxico pra gente. E mofo, né, a gente já conhece. Algas e cianofícias? Não. Musgos e samambaias? Também não. Vacas e aves? Também não. Então, a resposta é letra B. Outra questão. Os organismos que compõem o reino fungi são unicelulares e pluricelulares e apresentam uma célula, letra A, eucariótica? Sim, eu falei lá atrás que eles possuem uma célula bem complexa, que é até semelhante com a nossa, né? Tem núcleo, tem mitocôndria e outras organelas. Letra B, procariótica? Não. Nuclear? Também não. Plasmática? Também não. E nem citoplasmática. Então, a resposta certa, letra A. Próxima. Os fungos são heterotróficos, que significa, letra A, pela clorofila produzem o próprio alimento. Então, não. Como eu disse lá antes, achava que os fungos eram plantas, mas eles não possuem clorofila, ou seja, se não possuem clorofila, também não realizam fotossíntese. Então, a gente já corta a questão letra A e letra B. Letra C. Pela quimiossíntese, produzem o próprio alimento? Não. Letra D. Não sintetizam o próprio alimento? Certo, como eu falei, eles precisam de outras coisas ali, né, de uma matéria orgânica para se alimentar. E letra E, não precisam de alimentos para sobreviver. Também não, eles precisam sim. A resposta certa, letra D. Durante muito tempo, os fungos foram classificados como vegetais. Entretanto, eles foram considerados diferentes, sobretudo pela ausência de letra A, núcleo celular? Não. Letra B, citoplasma? Não, eles possuem tanto o núcleo celular quanto o citoplasma. Letra C, membrana plasmática? Não, eles possuem sim. Letra D, mitocôndrias? Eles possuem sim. E letra E, clorofila. Essa aqui é a questão, eles não produzem clorofila. Letra E, a resposta. Então, essa foi a aula. Muito obrigada e bons estudos. E se surgir alguma dúvida, podem me mandar e-mail.